Graças a Deus que nos concede essa maravilhosa oportunidade de uma vez mais nós poder estar na presença do Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória e toda a minha gratidão. Meu desejo nessa noite, irmãos, é que o nome do Senhor seja glorificado e que nós possamos sair daqui edificados, fortalecidos, animados, reavivados pelo poder da palavra de Deus, que não erra, que não falha e que faz tudo aquilo que lhe apraz. Amém? Meu Deus. Você que trouxe o seu exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, localize Salmos 89, o verso 14. Salmos 89, o verso é o 14. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra que o Eterno colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta oportunidade. Salmos, o número 89, o verso 14. Amém, queridos? E diz assim o salmista, quando escreve no Salmo 89, o verso 14: Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia, ou graça e verdade vão adiante do teu rosto. Repito uma vez mais: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Sentai-vos por bondade. Meus amados e queridos irmãos, quando o pastor nos convidou para ministrar aos irmãos essa noite, eu pedi a Deus uma palavra, eu pedi a Deus uma direção, algo que viesse ao de encontro aos nossos corações. E Deus me levou a esta palavra, Deus me impulsionou a pregar, baseado nesse Salmo de número 89, no verso 14, escrito pelo israelita Etan. O salmista coloca em evidência que o trono do Senhor é justiça e juízo, que o trono do Senhor é graça, é misericórdia e verdade. Glória a Deus. Trono, no hebraico kisé, e do grego tronos, quer dizer uma cadeira especial, ricamente adornada ou ornamentada, uma cadeira que tem um assento alto, um encosto retangular e braços e pernas torneados, com escabelo para os pés. Às vezes esse trono contém figuras de animais, onde costumam assentar-se reis, monarcas, papas e outros dignatários poderosos. Trono, em sentido abstrato, é uma metáfora para o poder real, um lugar de onde saem decisões de ordem, favores e sentenças, bênçãos e maldições, vida e morte. Isso é trono. No trono não se assenta qualquer um. No trono não vai para ali qualquer pessoa. Do trono vai alguém que precisa ser merecedor de estar assentado sobre esta cadeira que eu falei para vocês como ela é. Quando nós vamos para a palavra de Deus, queridos, nós vamos ver que alguns servos do Senhor, que algumas pessoas tiveram o privilégio de ver o trono de Deus. Pessoas privilegiadas que tiveram a oportunidade de, em uma visão, contemplar o trono de Deus. Quando nós vamos para 1 de Reis, capítulo 22, versículo 19, nós vamos ver ali um homem chamado Micaías. Este homem foi um que teve o privilégio de ver o trono de Deus. Quando nós vamos para Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 ao 28, nós vamos ver que Ezequiel, o profeta Ezequiel, foi outro homem, outro servo do Senhor, que teve o privilégio de ver o trono de Deus. Quando nós vamos para Isaías, capítulo 6, no verso 1, nós vamos ver Isaías dizendo: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando nós vamos para o profeta Daniel, no capítulo de número 7, no verso de número 9, Daniel diz que ele teve uma visão do trono de Deus. E quando nós vamos para o último livro da Bíblia, o livro das Revelações, o livro do Apocalipse, nós vamos ver João na ilha de Pátimo preso, e teve uma linda visão, onde ele diz que ele viu uma porta aberta e alguém sentado sobre um alto e sublime trono.
Que privilégio, queridos. Que coisa maravilhosa estes homens tiveram de ver o trono do Senhor. Mas voltando para o Salmo de número 89, queridos, que nós fizemos menção nessa noite, eu quero dividir esses salmos em duas partes. Eu quero fazer a divisão desses salmos em dois aspectos. Primeiro, o salmista está dizendo que o trono de Deus é justiça e juízo. Em segundo momento, o profeta, ou melhor dizendo, o salmista Etan, ele diz que o trono de Deus é graça e juízo. Ou melhor, é graça e misericórdia. E aqui eu começo a pregar sobre o seguinte tema: o trono da graça e o trono do juízo. O trono da graça e o trono do juízo. A bem da verdade, queridos, é que não existem dois tronos. A bem da verdade é que não são tronos separados, não são distintos. É um trono onde Deus atua, onde Deus age em dois momentos na história. É em dois aspectos: Deus agindo, Deus atuando, Deus manifestando a sua soberania, Deus manifestando a sua autoridade, seu amor, sua misericórdia e o seu juízo. O trono da graça e o trono do juízo. Aonde João vai dizer que esse trono do juízo, ele dá o nome como trono branco. Nós precisamos fazer uma análise, queridos, sobre as diferenças do trono da graça e do trono do juízo. Nós precisamos entender o que é trono da graça e o que é trono do juízo. Hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está assentado sobre o trono da graça. Deus está agindo, queridos, em nossos dias, no dia que se chama hoje, no trono da graça. Hoje Jesus está como nosso advogado no trono da graça. Mas vai chegar um dia em que esse advogado será juiz e estará fazendo este juízo, que a Bíblia diz que é justo e é reto. Ele estará como juiz justo para julgar a todas as pessoas. Nessa noite nós vamos falar sobre o trono da graça e sobre o trono branco. A primeira coisa que eu quero falar nessa noite é sobre o trono da graça. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós abrimos a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 4 e o versículo 16, que está escrito desta maneira: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontramos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Aleluia. Que coisa maravilhosa, queridos. Glória. Que coisa linda quando nós lemos o que o autor aos Hebreus escreve no capítulo 4, no versículo 16. Ele está dizendo que hoje existe alguém sentado no trono da graça. E o autor aos Hebreus, ele começa dizendo que nós precisamos se achegar, nós precisamos nos aproximar. Por que nós precisamos chegar no trono da graça? Por que nós precisamos nos aproximar do trono da graça? Precisamos, sabe por quê, queridos? Porque Jesus abriu o caminho. Porque Jesus nos deixou livre acesso para que nós pudéssemos chegar ao trono da graça. Quando Ele morre naquela cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que existiu uma cortina de 10 centímetros. Ela se rasga, ela se parte em duas partes. Aleluia! Nos mostrando, nos ensinando que Cristo nos deu livre acesso ao Pai, que Cristo nos deu acesso ao trono da graça. Devemos nos achegar ao trono da graça, porque em Hebreus 10, no versículo 19 e 20, o sangue de Jesus nos proporcionou esse caminho. É o caminho para que nós entremos com confiança ao Santo dos Santos. Nós precisamos, queridos, hoje ter acesso, chegar, melhor dizendo, ao trono da graça, aleluia, porque Cristo está ali como nosso advogado. Devemos chegar com confiança, porque no trono da graça nós alcançamos misericórdia. Precisamos entrar no trono da graça, porque ali nós alcançamos ajuda.
nós alcançamos perdão, aleluia. Por isso nós não devemos fugir da presença de Deus, não precisamos escapar da presença de Deus, correr da presença de Deus, não, não, não. O autor aos Hebreus diz: não foge, não, te aproxima do trono da graça. Aleluia. No trono da graça, querido, está sentado o nosso pastor, o nosso auxílio, o nosso escudo, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. No trono da graça está o nosso maravilhoso conselheiro, aquele que nos fortalece, que nos guarda do maligno. É ali que nós trocamos os nossos fardos pesados pelo fardo de Jesus, que é leve, aleluia. É no trono da graça, queridos, que nós alcançamos a misericórdia do Senhor. É no trono da graça que nós encontramos o poder que nos salva. É no trono da graça que nós alcançamos o poder que nos sustenta. Porque ali está sentado não aquele que tem o poder, mas aquele que tem todo o poder. Aleluia. No trono da graça, Ele não nos faz vencedor. Aleluia. Mas como foi lido nessa noite, Ele nos faz mais, muito mais do que vencedores. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pedro diz, na sua primeira carta, capítulo 4, e o versículo de número 10, ele vai falar sobre a multiforme graça de Deus. Sabe o que é que Pedro está nos ensinando, queridos? Que a graça de Deus é tudo aquilo que nós precisamos que ela seja para a nossa vida. Aleluia. Aleluia. A graça de Deus é tudo aquilo que eu e você precisamos para as nossas vidas. É problema na família, a graça de Deus tem poder para resolver. É problema com os filhos, a graça de Deus tem poder para realizar um milagre. É problema com finanças, a graça de Deus tem o poder para nos ajudar. Aleluia. A graça de Deus é, queridos, tudo aquilo que nós precisamos que ela seja. Não importa. A graça de Deus é o poder de um Deus impossível para realizar aquilo que é impossível na minha e na tua vida. A multiforme graça de Deus é tudo aquilo que nós precisamos que ela seja. É problema no casamento? A graça de Deus é o poder que ajuda, que fortalece, que resolve os teus problemas conjugais, os teus problemas no casamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas é preciso, irmãos, que eu fale, é preciso dizer que embora o acesso esteja livre, que embora a porta esteja aberta, nem todos se achegam ao trono da graça. Muitas pessoas procuram ajuda em tantos lugares, procuram ajuda no governo, procuram ajuda na igreja, procuram ajuda em tantas e tantas pessoas, em políticos, procuram ajuda de padre, procuram ajuda de pastor. Claro que em alguns momentos eles podem aconselhar, eles podem ajudar de alguma forma, mas aquilo que o pastor não pode, aquilo que o padre não pode, aquilo que governador nenhum e presidente nenhum resolve, a graça de Deus resolve. Aquele que está sentado no trono da graça resolve. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas procuram ajuda em muitos lugares e em muitas pessoas, menos naquele que pode fazer. Infelizmente isso é uma verdade. Tem pessoas que quando se acabam os recursos, quando não tem para onde fugir, quando não tem para onde recorrer, aí se lembra de Deus. Mas como eu falei, é trono da graça. E aquele que vem a mim, diz o Senhor, de maneira alguma eu lançarei fora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O tempo, querido, de nós nos achegarmos ao trono da graça é hoje. Aleluia. Porque a porta está aberta, porque o acesso está livre. E eu não entendo por que muitas pessoas não conseguem se achegar, não conseguem se aproximar. Por isso que Hebreus vai dizer, você deve se aproximar, você deve chegar ao trono da graça com confiança. Tem muitas pessoas que não confiam em Deus. Tem muitas pessoas que não têm fé suficiente para buscar a presença de Deus.
Aleluia. E eu venho aqui nessa noite te reforçar uma vez mais. É hoje. O dia aceitável é hoje. O dia propício é hoje. Para você buscar o trono da graça. Buscar com confiança o trono da graça. O autor aos Hebreus diz: para que recebamos misericórdia, para que encontremos o poder que nos socorre nos momentos de necessidade. É no trono da graça. É no trono da graça. O nosso advogado ali está. O nosso maravilhoso conselheiro ali está. Não tenhas medo de te aproximar. Te aproxime de Deus. Te aproxime do trono da graça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, queridos, no trono da graça, o Senhor não vai despedir ninguém vazio. No trono da graça, Deus não decepciona ninguém. Aleluia. Deus não deixa ninguém envergonhado, nem decepcionado. Como eu já falei, às vezes a gente procura ajuda em tantas pessoas, a gente procura ajuda em tantos lugares, e muitas vezes nos frustramos, muitas vezes ficamos sem resposta, sem ajuda, sem auxílio. Mas aqueles que se achegam ao trono da graça, aleluia, recebem a misericórdia, porque ali está o poder que nos socorre na hora de dificuldade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja aquele que vive e que reina para todo o sempre.